Isso só demonstra o nosso interesse. Essa é a realidade. Que Deus possa abençoar quem está presente nessa noite. Amém, gente? 1 Coríntios, capítulo 2, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2. A gente vai falar sobre praticamente o tema central da Bíblia. A gente sabe que é Cristo, mas nesse tema é acrescentado algo que muitas das vezes passa despercebido da nossa vida e muitas das vezes, não somente da nossa vida, mas no nosso cotidiano, tanto em oração como em entrega a Deus. Uma entrega total a Deus não significa que por eu estar dentro da igreja, por eu estar talvez na congregação dos santos, junto na Assembleia do Justo, ouvindo a palavra da verdade, isso não significa que ainda eu estou cumprindo com os requisitos do que a palavra manda eu fazer. A gente sabe, e qual a maior queixa das pessoas é olhar para a palavra, e muitas delas diz assim: se eu tiver que cumprir tudo que está escrito na palavra, eu não consigo. Porque muitas das vezes a Bíblia ela é até áspera em alguns assuntos referente à nossa vida piedosa. A Bíblia manda eu rejeitar meus pais, minhas mães, meus filhos, minhas filhas. Não digo rejeitar, mas aqueles que amar mais o pai, mais a mãe, mais o filho, mais a filha do que a mim, o que é que Jesus fala? Não é digno do reino. Não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, quando nós colocamos essas coisas como prioridades. Por exemplo, hoje, quantas pessoas tiveram prioridades e não foi Cristo prioridades delas? É ou não é? Infelizmente, isso revela o caráter de vida piedosa de muitas pessoas. 1 Coríntios 2, a gente vai ler, depois eu vou explicar. Os obreiros podem sentar também, por gentileza. Presta muita atenção, por favor, para você poder compreender o que a gente vai falar nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 2. O cabeçalho diz assim: o caráter da pregação de Paulo em Corinto. A Bíblia de vocês fala isso também? Sim. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. Olha o que Paulo fala ao povo dos coríntios. Ele diz assim, versículo 1: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse... Vamos ler de novo. Senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Presta atenção nessa palavra. Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Leonardo Ravenhill, em uma das suas pregações, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: existem alguns seminários que parecem cemitérios, seminários teológicos. Existem alguns seminários que parecem cemitérios, porque as pessoas, os estudiosos, saem de lá mortos, inchados de orgulhos intelectual. A gente pode muito bem ter um diploma de teologia e ainda assim não conhecer a Deus de fato. O que Leonardo Ravenhill fala sobre isso? Muitos dos seminários teológicos que ensinam a história da igreja, que ensinam a história da patrística, que ensina a história dos patriarcas, que ensina o caminhar dos apóstolos, ou seja, toda a liturgia da palavra, a didática da palavra. A maioria dos seminários que ensinam isso, ensinam apenas letra. Não ensinam as pessoas a ter comunhão com Cristo, a ter comunhão com o Espírito Santo, a ter intimidade com Deus. Porque a gente sabe que quanto mais conhecimento algumas pessoas têm, mais o nariz empina, é ou não é?
Não tem muita gente assim? Quanto mais ela conhece, mais ela é soberba. Quanto mais ela conhece, mais ela é orgulhosa. Pode ver, eu estava conversando com um rapaz, que ele fez teologia, que ele tem diploma, ele tem doutorado em teologia, ele falou assim para mim, olha, quando eu fiz isso, o maior erro de quem estuda teologia é que quando a gente sabe alguma coisa, a gente acha que a gente não precisa mais orar, não precisa mais ler a Bíblia, porque a gente já sabe, que a gente já conhece aquilo que a palavra está querendo passar. Leonardo Ravenhill, certa vez, foi num seminário e perguntou para os alunos assim, vocês conhecem a Deus? Eu já falei uma vez isso aqui. Vocês conhecem a Deus? Aí um aluno falou assim, olha, meu senhor, eu leio livros todo dia sobre Deus. Ele falou assim, não. Eu fiz uma pergunta para vocês conhecem a Deus? Aí outro rapaz assim, meu senhor, eu já li mais de 200 livros sobre Deus. Ele falou assim, eu não estou falando quantos livros vocês já leram sobre Deus. Eu estou falando se vocês conhecem a Deus. Se vocês conhecem a pessoa de Cristo. Se vocês têm intimidade com Cristo. Ou seja, podemos muitas das vezes ser cheios de conhecimento e ser vazios de Deus. Ter muito conhecimento, sabedoria, entendimento. Era isso que Paulo estava falando para os coríntios. No capítulo 2, eu não estou vindo aqui diante de vocês com sabedoria humana, com pensamentos humanos. Ou seja, porque eu me propus saber entre vós, senão esse Jesus, esse mesmo que foi crucificado. E é esse o Cristo que nós pregamos. O caráter da pregação de Paulo estava envolto do único assunto central das Escrituras. Esse era Cristo crucificado. O mais interessante é que Paulo ele não mencionou Cristo ressuscitado. Ele não mencionou Cristo glorificado. Aí eu pergunto para vocês, a pergunta que eu faço para vocês, qual o propósito da pregação de Paulo, passando para os coríntios, sobre a crucificação de Cristo? Qual que é o propósito da pregação do Cristo crucificado? Para um bom cristão, nascido de novo, basta ele olhar para a crucificação de Cristo e entender o quanto ele é necessitado de um Salvador. Basta para um cristão que nasceu de novo, nasceu de Deus, um cristão que entendeu o significado da crucificação de Cristo, ele entende que ele necessita de um Salvador. Paulo pregava sobre a crucificação de Cristo para mostrar aos coríntios que a morte de um justo foi no lugar de muitos injustos. A morte de um homem sem pecado. A Bíblia diz que Cristo em tudo foi tentado, porém sem pecado. A Bíblia diz que Cristo se despiu da sua glória, se tornando em forma de homem, foi sujeito às mesmas paixões. Ou seja, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que desceu da sua glória, esteve entre nós, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Foi tentado por mulheres, foi tentado por soberba, foi tentado por ganância, mas em tudo sendo tentado, porém sem pecado, ele não caiu na tentação. O evangelho genuíno consiste somente na crucificação de Cristo, revelando para o homem que se não fosse Cristo morrer naquela cruz, seria quem? Seria nós. Se não fosse Cristo padecer naquela cruz, seria nós. A Bíblia diz que ele se tornou maldito no nosso lugar. Ele se tornou maldito, ele foi a propiciação, ele fez a expiação dos nossos pecados. A Bíblia diz que não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Ou seja, o evangelho genuíno de Cristo é aquele que você mostra para as pessoas, o Cristo crucificado, que morreu no nosso lugar. Colossenses 2,13 em diante diz que havia um tratado de dívida que era contra nós e foi colocado como ordenança e ele cravou na cruz. Ou seja, era para o homem estar morto agora, era para a gente estar na condenação eterna agora, mas Cristo foi a propiciação, um cordeiro santo, imolado, um cordeiro imaculado, que sofreu a ira de Deus no nosso lugar, um cordeiro que em tudo foi tentado, foi levado em direção ao matadouro, da sua boca não pronunciou palavras nenhuma. É como eu sempre falo aqui, eu já falei umas 2 vezes na pregação,
Que você pode ver um matador de boi, já viu como é que é? O boi se bate, o boi tenta fugir de lá. Tem relatos de boi que choram, já viram? Relatos de boi que choram na hora do caminho do matador. A ovelha não. A ovelha, quando está em direção ao matadouro, ela vai como? Tranquila. Silêncio, não se bate, não berra. Sabe o que fez Pilatos se maravilhar de Cristo? Porque a Bíblia diz que em tudo ele não pronunciou palavras nenhuma. Nenhuma palavra. Ele foi entregue ao matadouro. A própria palavra diz que ele foi como ovelha muda. Não pronunciou palavra. Ele poderia muito bem ter falado ao Pai: eu não tenho pecado, isso não era para mim, eu não tinha condenação sobre mim. Mas tudo que ele fez foi por amor. De uma geração, uma geração covarde de cristão, uma geração de pessoas incrédulas, uma geração perversa, o próprio Cristo se entregou no nosso lugar. Hoje a Bíblia diz que nós se tornamos justos, não por nós, mas pela crucificação de Cristo. Paulo insiste isso em 2 Coríntios também, no capítulo 5,14, Paulo fala que porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Paulo fala? Olha, a gente já pregou aqui, e nós entendemos que se Cristo morreu por mim, eu tenho que morrer por ele. Está mostrando Cristo crucificado, morreu, se entregou. E tudo que Cristo quer da nossa parte, que fizemos a mesma coisa. Negamos as nossas vontades, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. A Bíblia mesmo fala em 2 Coríntios 5,15, para os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles mesmo morreu e ressuscitou. Pastor, Cristo morreu por mim, então eu não vou viver mais a minha vida, a minha vontade. Eu falei uma coisa aqui esses tempos atrás: Cristo quer acabar com você, Cristo quer acabar com a sua vida. É isso que Paulo está falando aqui aos Coríntios. Cristo quer acabar com vocês, quer matar vocês, para que vocês não vivam mais a vida de vocês, mas a vida que Ele designou para que nós vivêssemos. Segundo a boa palavra da verdade, através desses textos, ele nos dá a ideia de abnegação, de rejeição, de nossa própria vida. Ele morreu para que não vivamos para nós mesmos. Não vivamos mais para as nossas vontades. Não vivamos mais para os nossos desejos, e nem muito menos pelas nossas razões. Se você ler no capítulo 17 de João, que é a oração que Jesus faz ao Pai pelos discípulos, antes de ir para a crucificação, antes de ser crucificado, ele olha para os discípulos e em sua oração ao Pai ele diz assim: agora eu vou para a presença do Pai. Agora eu vou junto ao Pai, mas enquanto eu ainda estou aqui, Jesus fala, no mundo, e eu digo essas coisas sobre sofrimento, sobre cruz, sobre rejeição, sobre o poder de Deus, sobre abnegação, enquanto eu estou ainda convosco, tudo isso eu falo, para que vocês tenham a minha plena alegria em vocês mesmos. Aqui tem um detalhe, e não é qualquer alegria, é a alegria de Cristo. Jesus diz, a minha alegria, ela é plena. A minha alegria. Jesus diz também que o que satisfaz a sua alegria não é esse mundo, porque eu não sou daqui. Jesus mesmo diz, eu não sou desse mundo. E tem outra coisa, vocês também não são desse mundo. Jesus fala em João 17 isso. Eu não sou desse mundo, não quero nada desse mundo, porque a minha alegria, que faz com que vocês tenham o mesmo sentimento e desejo por morrer para esse mundo. Sabe qual que é a alegria de Cristo? Sabe qual que é a alegria plena de Cristo? É saber que nós morremos para esse mundo. Morremos para nossas vontades. Morremos para o nosso desejo. 1 Coríntios, agora, 1:23, Paulo fala a mesma coisa. Mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Mesma coisa que ele acabou de falar em Coríntios capítulo 2. Nós pregamos a Cristo crucificado, Cristo morto, moído pelo próprio Pai.
E a Bíblia mesmo diz em Isaías 53:10, que agradou o Senhor moê-lo até enfermar. Ou seja, Paulo estava mostrando para os coríntios, estão vendo, ó povo dos coríntios, tudo que Cristo fez foi amor a vocês, façam o mesmo. Neguem suas vontades, rejeitem a si mesmo, não vivam mais as suas vidas de ignorância, vivam para Cristo. Era isso que Paulo estava falando aos coríntios. Paulo também fala aos Romanos, no capítulo 6, versículo 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, seja desfeito, e não sirvamos mais o pecado como escravo. Paulo está falando o que para os romanos? Olha, Cristo foi crucificado, sim ou não? E com ele foi o nosso velho homem, para que não sirvamos mais o pecado, para que o pecado não tenha mais poder sobre nós, para que não sirvamos mais o pecado como escravo, a Bíblia diz isso. É como eu falei na oração agora no começo, estava falando com o obreiro Valmoro hoje, quando a gente estava resolvendo os negócios. O Augusto Nicodemos faz uma pregação e ele fala uma coisa que mexeu comigo. E é verdade. Se você ler Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que a maldade do coração do homem é constante. Constante. E o Augusto Nicodemos diz assim, o nosso coração, o meu coração, o seu coração, de todos que aqui estão, é igual, mesma coisa, que um assassino, que um adúltero, que um fornicário, que um idólatra, que um abusador. Pensa no pior homem da face da terra. O nosso coração é igual a ele, igualzinho dele. Pastor, mas peraí, eu não faço as mesmas coisas que ele faz. Aí que tá. Você não faz, sabe por quê? Porque o próprio Deus freia. Se você ler, é que nem eu falei para o obreiro no carro. Vamos ler lá rapidinho para você entender. Romanos capítulo 1. Eu quero que você entenda e compreenda o porquê que o nosso coração não se entrega para tal dissolução. Romanos capítulo 1. Versículo 28. Romanos 1, olha como é forte isso aqui. Olha qual que é o maior castigo que Deus pode dar para uma pessoa. O maior castigo nessa terra que Deus pode dar para uma pessoa. Romanos capítulo 1, 28. Olha só como é forte isso. E como ele... Todos acharam, gente? Todos acharam, pessoal? Esperar todo mundo achar. Romanos capítulo 1, versículo 28. Diz assim: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. O que Deus fez? Entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Está escrito aí? Quem que entregou? Olha só, presta atenção por favor, 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos do quê? De morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Olha só como é forte isso. O maior castigo que Deus pode atribuir à vida de uma pessoa é entregar a pessoa para ela cometer todo tipo de pecado. Quando você vê um homicida, um suicida, um assassino, quando você vê um adúltero, um nércio, quando você vê, como diz a própria palavra aqui, um murmurador, um detrator, um aborrecedor de Deus,
quando você vê essas pessoas que caíram na iniquidade de tal maneira que não conseguem ver a glória de Deus, é o próprio Deus, como diz a própria palavra em 28, que mesmo que essas pessoas não se importaram com o conhecimento de Deus, assim o próprio Deus os entregou às suas paixões infames. Entenda uma coisa, a partir do momento que você tiver prazer pelo pecado, prazer, vontade de pecar, e peca à vontade, todo tipo de pecado, e você não consegue mais sentir remorso ou culpa pelo pecado, entenda uma coisa, o próprio Cristo te entregou para isso. A Bíblia diz que tais homens são dignos de morte. Aqueles que praticam, tanto aqueles que consentem também aos que fazem. Como assim, pastor? Está lá o homem bebendo uma garrafa de bebida, chega alguém do lado dele, ele vai lá e faz o quê? Incentiva, oferece. O adúltero que trai a esposa, começa a falar para o amigo, olha, não, eu tô saindo com tal pessoa. Aí começa a ter relação fora do casamento. E aí ele consiste em fazer com que o amigo faça o mesmo. Digno de morte são esses. Eu digo dos pecados piores, mas tem a mentira. Pastor, é uma mentirinha. Não, biblicamente falando, não existe grau de mentira. É mentira, é um vício. É um vício de cigarro, é um vício de bebida, é um vício na pornografia. É qualquer vício que você possa ter, que você não se controla. E isso se tornou seu Deus. E o próprio Deus nos entregou a essa tal disposição para que você cometa pecado em cima de pecado, para que no último dia você possa ser digno de morte, morte eterna, condenado eternamente. É isso que Paulo está falando. Paulo mostra que junto na crucificação de Cristo foi os nossos velhos costumes, esses costumes que a gente acabou de ler agora. A nossa vida errante e tudo que éramos antes de conhecer a Cristo. Ou seja, como eu falei de Augusto Nicodemos, o nosso coração, ele é tão igual, mesma coisa que o coração do pior homem da face da terra. A diferença é que o próprio Deus segura. Não, esses são meus. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas. Guardai-vos o coração, porque é dele que procede as saídas da vida, as fontes da vida, tudo começa no coração. Então, quando começamos a compreender a palavra e o Evangelho de Cristo resumido num só ponto, a crucificação de Cristo, quando eu entendo que a crucificação foi para me tornar justo, para que os meus pecados estejam sobre ele, ali eu começo a entender que o que impede eu de praticar tal ato é o próprio Deus. Amém? Como diz Martinho Lutero, tudo que você vê de bom em mim é quem? É Cristo. E o que você vê de mal, sou eu mesmo. Amém? Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E Paulo fala embaixo assim, estou crucificado com Cristo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Porque estou crucificado com Cristo. Toda a sabedoria humana, todo o conhecimento, tudo isso, Paulo disse assim, olha, mediante a tudo isso, eu morri para os meus pensamentos, para o meu conhecimento. Agora eu estou crucificado para Cristo. Pastor, e conhecimento é bom? É bom. A gente faz a escola bíblica. A gente passa conhecimento para as pessoas. Como eu também estava falando para o obreiro dentro do carro. Aparece uma pessoa nula, uma pessoa neutra a respeito do evangelho. Aí você vai abordar essa pessoa, vai falar de Jesus para ela. Você vai chegar para a pessoa e vai falar assim, olha, meu irmão, eu vou falar um pouco do que é o evangelho de Cristo. Em 323 a.C.,
Quando Alexandre o Grande assume o reinado, Alexandre o Grande III assume o reinado na Grécia, o greco-romano, ali ele começa a criar o maior marco da história, o helenismo. Ali ele unifica as línguas, unifica o povo, a cultura. Ele começa a criar infraestrutura, as pessoas têm segurança para ir e vir. Aí Alexandre o Grande se tornou o maior helenista de todos os tempos. Dali de Alexandre o Grande também surge a Septuaginta, a Bíblia na tradução grega. Ele pegou vários anciões judeus, traduziu a Bíblia do Velho Testamento na língua grega. Aí você vai falando para a pessoa, aí você diz assim, Alexandre o Grande morre. Quando Alexandre o Grande morre, da morte de Alexandre o Grande nasce dois impérios, os Ptolomeus e os Seleucidas. Através desses dois governos nasceu o governo e o Império Romano. Ali do Império Romano se estabeleceu a perseguição. O que a pessoa fala? Está ficando louco. É ou não é? É ou não é? Eles não querem saber de história. Eles querem saber que se eles estão vivos, o que é que diz? O que é que diz a palavra em Lamentações? Que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. O resumo da pregação do evangelho genuíno. Meu amigo, hoje você está aqui pela misericórdia. Era para você ter ido para a cruz, não Cristo. Cristo morreu a sua morte para que você possa viver a vida dele. É isso que é o resumo do que é o Evangelho de Cristo. Por isso que Paulo falava sobre a crucificação, a morte. Você quer viver com Cristo? Morra para as suas vontades. Morra para os seus desejos. No mesmo Gálatas, capítulo 5, 24, Paulo fala também que os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Ou seja, eu sou de Cristo. Então, se você é de Cristo, como disse Paulo, os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, crucificaram as suas vontades, crucificaram suas razões, os seus desejos, crucificaram a sua vida. O que é que Paulo fala? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém, gente? Esse é um resumo do que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mostrar para as pessoas que nada do que ela possa fazer possa atribuir salvação na vida delas. Nada. Você não é salvo pelas obras, você não é salvo pelo que você faz. A própria palavra fala isso. Que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que homem nenhum se glorie por elas. Nenhum. A nossa salvação vem por uma única obra. A obra de Cristo na cruz. Amém, gente? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.